Olá, pessoas! Eu sou Natasha Henneman, este é o Redemoinhando, sejam bem-vindos. Hoje eu vim comentar com vocês rapidinho sobre as 6 leituras que eu finalizei no mês de abril de 2024. Se você está assistindo no Instagram, vão ser 2 vídeos. Se você está assistindo no YouTube, vai ser um vídeo só. Vamos começar com um livro de ficção científica chamado Raízes do Amanhã, organizado por Waldson Souza, publicado pela Gutenberg e pela Plutão. E, na verdade, são vários autores e autoras reunidos aqui nesse livro. O subtítulo dele já conta sobre o que é: 8 contos afrofuturistas. O afrofuturismo é um ramo da ficção científica que coloca as pessoas pretas como protagonistas e costuma mostrar uma mistura de futuro, tecnologia, com aspectos culturais de vários povos negros, por exemplo, questões de ancestralidade, enfim, existem muitas variações, inclusive, dentro do afrofuturismo. O filme Pantera Negra é um exemplo de afrofuturismo que eu acho que muita gente conhece. E é um livro muito legal, como qualquer livro de contos, principalmente escritos por autores diferentes um do outro. Existe ali uma variação do que você vai gostar mais ou menos, foi o que aconteceu comigo. Mas o meu conto favorito chama-se Jogo Fora de Casa, de Sérgio Mota, que é um jogo sobre futebol. Ele chama de futsal, porque envolve times de todo o sistema solar. E ele conta a história de um time da Quebrada de São Paulo, composto de rapazes e garotas negros, e que não consegue patrocínio de jeito nenhum, mas é um time muito talentoso e eles conseguem um jogo contra o melhor time do Sistema Solar, que é um time marciano, e eles vão para Marte jogar. E eu amei essa premissa, achei diferente de tudo que eu já tinha lido em ficção científica, em afrofuturismo. Tem outros muito legais também. Aqui tem, por exemplo, um conto de um quilombo que constrói uma estação espacial com o lixo de uma empresa multibilionária, o lixo que essa empresa descarta ali nos arredores do quilombo. Então tem umas ideias muito boas. Esse conto do quilombo chama-se Não Tem Wi-Fi no Espaço, de G.G. Diniz. E tem vários outros muito bacanas, vale a pena vocês conferirem para quem quiser ler uma coisa diferente. Também terminei de ler O Caderno Proibido, da Alba de Céspedes, pela editora Companhia das Letras, com tradução de Joana Angélica Dávila Mello. Esse livro é uma ficção escrita em formato de diário pela Valéria, uma mulher italiana, assim como a autora também italiana, e se passa em Roma nos anos 1950. A Valéria é uma mulher que já está casada há mais de 20 anos, tem 2 filhos que estão entrando na vida adulta, um rapaz e uma moça, e ela tá muito entediada com a vida dela, embora ela não perceba. Ela tem uma vida muito intensa de mãe, de dona de casa, e ela trabalha meio período fora, num escritório também. Até que um certo dia ela compra um caderno preto, de capa preta, e é um caderno proibido, porque no dia que ela comprou, aquele caderno não podia ser vendido, alguma coisa assim, e vira o diário dela. Só que é um diário completamente escondido do marido e dos filhos. Ela começa a desabafar coisas ali no diário que ela não fala para nenhum deles. Aliás, para ninguém. Então esse diário, ele meio que opera uma transformação nessa protagonista, de percepção da vida dela mesmo. Tem algumas mudanças que vão acontecer. Ela flerta com um conhecido dela. Ela tem muitos conflitos geracionais com a filha, principalmente. Muitas questões. Aliás, para mim, isso foi o que mais me chamou a atenção, que eu mais gostei no livro. Muitas questões sobre papel de gênero, feminino e masculino. Ela começa a questionar bastante, ou a reforçar alguns desses papéis de gênero. Então, é um livro bem legal, mas é um livro em que não acontece nada. A própria autora fala isso em algum momento aqui no pós-fácil, porque, na verdade, a transformação é interior dela, né? E o último livro dessa parte que eu vou mostrar para vocês é Uma Estranha na Cidade, de Carol Ben-Simon, pela editora Dublinense. Um livro de uma autora gaúcha, nacional contemporânea, e que traz crônicas sobre a cidade de Porto Alegre, principalmente, mas também sobre a
algumas percepções da própria autora em relação à geração dela, que é a minha geração também, são os chamados millennials. Então ela vai fazer várias observações, várias críticas à maneira como a cidade é construída, a maneira como a cidade é tratada e ocupada. Ela vai trazer esses aspectos engraçados, às vezes contraditórios, da nossa geração. E foi um livro bom porque crônicas sempre dá para você ler com muita leveza, apesar de também serem críticos os textos. Você lê com leveza, você levar na mochila e ler em qualquer momento. Então foi uma boa leitura. Continuando as leituras que eu finalizei no mês de abril de 2024, eu li Outono de Carne Estranha, de Ayrton Souza, pela editora Record. É um livro que tem 176 páginas, o autor é de Marabá, no Pará, e esse livro foi o romance vencedor do Prêmio Sesc de 2023, e há pouco tempo teve assim, um monte de coisas em volta do livro, uma questão de censura, inclusive, durante a Flip de 2023. Toda uma situação muito constrangedora, muito errada também, e que culminou em atos, como eu disse, de censura, demissão de funcionário do Prêmio Sesc, rompimento da editora Record com o Prêmio Sesc também, que era uma parceria que eles tinham. Mas não é sobre isso que eu vim falar aqui. Eu queria falar sobre as minhas impressões sobre esse livro, que não foram das melhores. Eu não gostei muito da leitura, por gosto pessoal mesmo. Ele narra basicamente a história de 3 personagens no cenário de Serra Pelada, aquele garimpo a céu aberto que aconteceu no Pará no século XX. E esses 3 personagens, 2 deles têm um envolvimento pessoal muito grande um com o outro, um envolvimento homoafetivo, homossexual, obviamente um ambiente extremamente machista, e aí vem algumas cenas de sexo extremamente cruas e despudoradas, e eu acho que deve ter sido isso que incomodou o pessoal lá que reclamou na Flip, não sei. Eu também não gosto muito desse tipo de cena, mas é muito localizado no livro, sabe? Além do que não é motivo para censura. Mas o livro tem coisas muito mais incômodas, como violências explícitas, de homofobia. Mas o que eu não gostei tanto assim do livro foi o enredo. Para mim, a história não foi para lugar nenhum. Ela passou muito tempo sem contar muita coisa assim que aconteça no livro. E os próprios personagens, eu também não gostei muito da construção deles. Achei um pouco rasa, eu não conseguia diferenciar um do outro pelas vozes narrativas. Não sei, eu achei que faltou um pouco de tempero, de força, de personalidade ali nos personagens e no próprio enredo. Uma história que realmente me emocionasse, ou melhor, me envolvesse. Mas é o meu gosto, é um livro bem escrito em termos de linguagem, e na minha opinião, ter escolhido o cenário de Serra Pelada foi um grande acerto. Também li Dor Fantasma, do Rafael Galo, publicado pela Biblioteca Azul, e nós lemos para o piquenique literário do mês de abril, aqui em São José dos Campos. É um livro que tem como protagonista o Rômulo Castelo, que é um pianista super virtuoso, e o objetivo da vida dele é tocar a peça intocável de um pianista húngaro que realmente existe, Franz Liszt, e ele tá treinando a vida inteira dele para isso. Só que nessa ânsia de se provar o melhor de todos, esse personagem se constrói como um cara extremamente arrogante, egoísta, muito capacitista. Ele é absolutamente detestável. O Rafael Galo foi mestre quando ele construiu esse personagem, porque chegando ao fim da parte 1 do livro, você já entendeu como é que esse cara funciona. E o fim da parte 1, eu vou dar um pequeno spoiler aqui, mas eu acho que ajuda as pessoas a ficarem curiosas pelo que vai acontecer. Um pequeno spoiler que é um grande spoiler, na verdade, porque é um acontecimento chave aqui no livro. O Rômulo sofre um acidente e ele perde a mão direita dele. Ou seja, a razão da vida dele desmorona, né? Que é tocar essa peça intocável de Liszt. Então eu não vou falar mais nada sobre o enredo. Basicamente, ele vai ter que lidar com essa tragédia pessoal, que é a perda da mão.
E o mais interessante é você ver como esse personagem tão péssimo de caráter, de, sei lá, de como ele trata os outros, como ele vai lidar com essa perda tão fundamental que ele sofre. Muitíssimo bem escrito. Esse livro venceu o prêmio José Saramago e com muito merecimento, porque o Rafael Galo arrasou e eu quero ler os outros livros dele também. E para finalizar, eu terminei o livro Manual do Minotauro, da Laerte, publicado pela Quadrinhos na Companhia. A Laerte, no final dos anos 2000, passou por uma crise, e não no mau sentido. Ela passou por um momento de se questionar sobre as coisas que ela estava produzindo. Chegou à conclusão de que ela não queria mais fazer as tirinhas dela, os quadrinhos dela, né? É um livro todo de tirinhas e de quadrinhos. Mas ela chegou à conclusão de que ela não queria mais naquele mesmo formato, com personagens muito fixos, com aquela tiradinha no final, sabe? Piadinhas prontas. Então ela resolveu experimentar novos modelos e novos formatos de tirinhas, e muitas delas estão reunidas aqui. Mais de 1.500 tiras publicadas entre 2004 e 2015. É um livro que eu acho que eu não deveria ter lido de uma vez só. É um livro que vale a pena a gente lendo aos pouquinhos. As tirinhas da Laerte sempre são muito provocadoras, às vezes incompreensíveis, eu acho, propositalmente, mas elas têm essa qualidade de nos deixar perplexos e em dúvida e comovidos ao mesmo tempo, sabe? Assim, é tudo muito misturado. Claro que tem várias coisas aqui que eu também não entendi, mas faz parte da experiência. E sensacional. Quem puder, quem gostar das tirinhas da Laerte, leia, porque são quadrinhos super criativos e, por vezes, incômodos, no melhor dos sentidos. É isso, gente. Muito obrigada por me acompanharem até aqui. Um beijo. Deixa um joinha, um coraçãozinho, se for no Instagram, e um comentário pra mim, se você já leu algum deles, se você gostaria de ler algum deles, tá bom? Beijão, até o próximo.